Olá! Processos de seleção de líderes de vendas, seja um gerente de vendas em empresas menores ou um diretor de vendas em empresas maiores, é sempre um processo de alto risco, um processo delicado. Eu vou compartilhar com você hoje os procedimentos que eu adoto durante esse tipo de processo de seleção e que fogem das cartilhas tradicionais de recrutamento do mercado. Vem comigo! Olá, meu nome é Marlos Jungton, eu sou consultor em projetos de reestruturação comercial e a primeira análise que eu faço, sempre que vou iniciar um processo de seleção de um líder de vendas, é em relação ao desafio que esse líder vai enfrentar. Esse desafio vai definir o perfil de candidato que eu estou buscando no mercado. Na minha percepção, existem dois grandes desafios. O primeiro é o de manter. O segundo é o de romper. O de manter é aquele desafio em que a equipe de vendas já está formada, o mercado já está conquistado, o volume de vendas já alcançou um nível máximo para o potencial do mercado e aquele diretor, aquele gerente de vendas tem que se focar, tem que manter o foco em não perder vendas, não perder vendedores. Ele tem que pegar aquela estrutura já montada e não perder oportunidades, não perder, não diminuir, não reduzir. Agora, o desafio de disrupção significa que aquele gerente ou aquele diretor vai ter que ganhar mercado, vai ter que entrar em novos territórios, colocar no mercado novos produtos, eventualmente reformular uma equipe de vendas inteira. Esse desafio é diferente de manter. São desafios que exigem perfis completamente diferentes de profissionais. E o processo de seleção precisa começar com essa definição. Outra análise que eu faço com muita frequência é tentar identificar o erro do candidato. Veja, um candidato a processo seletivo, de gerente de vendas ou diretor de vendas, um líder da área de vendas, sempre vai envolver pessoas extremamente experientes. Porque têm experiência, porque são bons profissionais e também porque já conduziram esse tipo de processo seletivo com vendedores ou com supervisores, enfim, vários anos, várias vezes. Então esses candidatos sabem muito bem o que vai acontecer durante o processo de seleção, durante a entrevista. É importante que você, atento a esse fato, que você preste atenção aonde existem as falhas daquele candidato. Eu gosto muito de fazer a seguinte análise. Um profissional ele tem muito sucesso dentro de um contexto. Quando muda o contexto, nem todo profissional consegue manter o mesmo sucesso. O jogador de futebol Messi é um excelente exemplo. No time dele, com um contexto preparado para ele, ele consegue ter muito sucesso. Ou não necessariamente que o contexto seja preparado para ele, mas naquele contexto, com aquelas pessoas, com aquelas jogadas, ele tem sucesso. Mas na seleção do país dele não tem sucesso, porque o contexto mudou. As pessoas mudaram, a ordem, os processos mudaram, as rotinas mudaram, o treinamento é outro, o líder é outro, as ordens são outras, as metas são outras, e aí o líder perde brilho e não consegue ter tanto êxito como tinha antes, em outro contexto. Você precisa analisar quais são as falhas daquele candidato que lhe parece perfeito, mas que dentro do teu contexto, do contexto da sua empresa, talvez não tenha tanto êxito. Outro procedimento que eu faço é sair para almoçar ou para jantar com os 2 ou 3 finalistas do processo de seleção, junto com os diretores, os demais diretores da empresa, que vão fazer parte do processo de decisão daquela seleção. Sempre faço isso e sempre me surpreendo. Já vi muitos casos de candidatos saírem das entrevistas quase contratados e perderem essa chance nos primeiros 5 minutos, assim que entraram no restaurante. Essa oportunidade é muito interessante para conhecer a essência das pessoas, um pouco mais da essência das pessoas. Não dá para conhecer todo mundo durante o almoço, mas dá para percebê-la um pouco melhor, fora de uma mesa de reunião, fora de uma sala de entrevistas. Nesses almoços, eu percebo várias coisas, observo várias coisas. Como aquele candidato se relaciona com o garçom, por exemplo. Numa mesa redonda, em que aquele candidato recebe a missão de decidir os pratos da mesa, vamos imaginar que a gente sempre peça 1, 2 ou 3 pratos que sirvam a mesa toda.
Como ele vai tomar aquela decisão? Ele vai consultar as pessoas? Não vai? Ele vai ficar perdido? Ele vai ficar constrangido naquela situação? Como é que ele vai sair daquele cenário? Como é que ele vai tomar a decisão sobre os pratos da mesa? Num debate durante o almoço ou no final do almoço, se ele for frontalmente confrontado, discordado, como é que ele reage? Como aquele candidato reage quando é discordado de forma clara, de forma incisiva? Ele estoura, ele faz perguntas, ele apazigua, ele se posiciona simplesmente e não quer saber da opinião dos outros? Qual é a estratégia dele? Enfim, observo várias questões, essas são algumas delas. E eu sugiro que você faça isso nos processos de seleção da sua empresa. Saia para almoçar ou para jantar com os candidatos da sua empresa. Você também precisa identificar qual é a linha de raciocínio da tomada de decisão daquele candidato. Então, nos meus processos de seleção, eu costumo aplicar algumas dinâmicas de análise de mercado. Então, eu peço para o candidato chegar 1h30 antes da entrevista, dou para ele uma planilha com um volume de vendedores, um volume de produtos e um volume de vendas dos últimos 2, 3 anos. E dou para ele uma missão muito simples. Analise o histórico, analise esse contexto, identifique as falhas, os erros e proponha estratégias. Depois, começo a entrevista dando 20 minutos para que o candidato exponha as suas ideias. Veja, é um cenário, é uma dinâmica muito rápida, é um cenário fictício, ele nunca teve acesso àqueles dados. Não vamos exigir do candidato que o candidato ache verdades. Mas o que a gente tem que observar nesse tipo de dinâmica é a linha de raciocínio que o candidato tomou para sugerir proposições. Ele analisou o mercado, ele analisou vendedores. Que tipo de análise ele costuma fazer na tomada de decisão? Isso é importante, porque isso vai definir como ele vai tomar decisões na sua empresa. Muito bem, no mais, existe um ponto muito crítico e que eu percebo em muitas empresas. O receio do acionista em contratar para a liderança de vendas alguém que não veio da própria empresa. É um risco que eu compreendo muito bem, mas como consultor, com muita frequência, coloco dentro de empresas pessoas do mercado. Existe um procedimento, existe uma técnica para que essas pessoas entrem e tenham sucesso de curto prazo. Estressem menos a equipe e sejam aceitas dentro daquele contexto com mais facilidade. Mas esse é um tema mais complexo e a gente fala sobre isso no próximo vídeo. Por hoje era isso, o recado era esse, compartilhar com você alguns procedimentos que eu adoto durante processos de seleção de líderes de vendas e que funcionam muito bem, minimizam muito o meu risco e com muita frequência garantem o sucesso desses processos de seleção. Boas vendas para você e para a sua equipe e até a próxima segunda-feira às 7 horas aqui no canal Gestão Comercial de Alta Performance. Um forte abraço.